Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, que hoje vai falar de desejos que a maioria de nós tem. Uma rotina equilibrada, motivação para o trabalho, harmonia em família, por exemplo. Mas como manter ou atingir essa qualidade de vida numa época em que problemas econômicos, conflitos políticos, desavenças familiares parecem tão comuns? Uma das formas de se proteger e lidar melhor com angústias e conflitos pessoais e sociais pode ser o autoconhecimento? Entender melhor como funciona o nosso corpo e a nossa mente é ferramenta para superar nossos próprios dilemas e viver melhor? Para conversar conosco sobre esses assuntos, estão no nosso estúdio a treinadora e terapeuta em desenvolvimento humano, Li Miranda, e o psicólogo e coach Oswaldo Argolo. O autoconhecimento é o tema do Panorama que começa agora. Gente, muito obrigada pela presença. A gente que agradece. Oswaldo. Bom, Li, conhecer a si próprio é um desejo que a maioria de nós tem, né? Até brincávamos aqui antes do início da gravação com um colega sobre isso. Mas parece tão difícil. Como é que a gente lida com o autoconhecimento na prática? Então, parece difícil porque não existe na nossa sociedade a cultura de se falar sobre autoconhecimento desde sempre, né? Então, para a gente que trabalha com desenvolvimento humano, uma das coisas que a gente mais conversa é da importância da gente levar o autoconhecimento para as escolas, por exemplo. Falar sobre gestão emocional, falar sobre desenvolvimento pessoal na infância, na adolescência. Então, geralmente as pessoas julgam como algo muito difícil porque não se fala muito sobre isso. Até porque levar conhecimento para a sociedade, para a humanidade, é trazer libertação. E muitas vezes quem está lá em cima não é o que quer, né, para a sociedade, para a humanidade, até porque quanto mais a pessoa se conhece, quanto mais ela cria autonomia sobre as suas próprias emoções, sobre os seus próprios pensamentos, menos existe o consumo na indústria farmacêutica, menos existe o consumo dentro da indústria de moda. Então, é algo que nós lutamos muito para levar isso para as pessoas desde criança, mas não é visto com muito bons olhos para quem está lá pilotando o sistema, quem está lá no poder. Bom, Oswaldo, na psicologia, como é que funciona esse processo do autoconhecimento? Existem vários caminhos para isso? Existem camadas para a descoberta da nossa identidade. Infelizmente, a psicologia é muito buscada pelos problemas, pelos traumas, pelas doenças, pelas questões psíquicas. E a psicologia não é para ser procurada só por isso. A gente tem uma fala que infelizmente permeia a sociedade, fala que psicólogo é coisa para doido, né? Só que dizem, ou talvez tem uma frase que diz assim, de perto ninguém é normal. Então a gente tem as nossas particularidades para que a gente possa olhar para elas e entender por que a gente age assim. Então a psicologia traz para a gente uma chance da gente entender a nossa psique. Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu tenho esse tipo de personalidade? E é tão interessante que ao ponto que eu vou me dando a chance de olhar para dentro e conhecer a minha maneira de reagir diante das situações do mundo, eu vou entendendo os meus processos interiores e começo a ter menos medo do que vem de fora. Então, os pais estão envolvidos nesse processo, os pais são profissionais, estão na empresa envolvidos nesse processo e os filhos estão envolvidos nesse processo porque são atingidos pelos pais desde o momento que estão na barriga da mãe. Olha como é que é sério isso. Então, quando a Li traz para a gente a proposta que o autoconhecimento pode ser trabalhado já a partir da educação na escola, os pais também deveriam ser educados no processo de autoconhecimento para saber a melhor educação para dar para os seus filhos, porque hoje tem muito pai perdido. E aí o filho vira o fruto e um reflexo dessa ausência de sabedoria dos próprios pais que constroem um ser humano completamente perdido se ele não tiver também o autoconhecimento. Bom, pelo que vocês estão falando, essa liberdade, essa autonomia que o autoconhecimento traz, ela é o remédio contra esse caos, né? Antes da gente continuar, eu queria convidá-los a gente assistir um pequeno vídeo. É que profissionais que seguem várias linhas de pensamento sobre o conceito do autoconhecimento têm divulgado trabalho em palestras, né? Também canais na internet. E no site O Saber Coletivo nós encontramos uma definição bastante objetiva. Vamos dar uma olhadinha? O autoconhecimento é a habilidade de conhecer nosso mundo interno, nossas emoções, pensamentos, desejos,
medos, crenças, frustrações e assim por diante. É compreender nossa verdadeira essência. Mas ele também ajuda a perceber como os outros nos veem e como nos encaixamos no mundo em que vivemos. Então, podemos dizer que o autoconhecimento nos ajuda a melhorar nossa relação com nós mesmos, mas também nossa relação com o mundo. Desenvolver o autoconhecimento é ter muito mais poder na vida. Mas existe uma grande diferença entre termos realmente autoconhecimento e acreditarmos tê-lo. Segundo a psicóloga Tasha Eurich, estadunidense especialista no assunto, 95% das pessoas acreditam ter autoconhecimento, mas na realidade, apenas de 10 a 15% realmente possuem. Curioso isso, não? E eu estava aqui acreditando que eu me conhecia. E agora eu já fiquei na dúvida ali. Pois é, a gente fala que todos nós, ao nascer aqui, ter que criar estratégias para se proteger neste mundo, né, caótico, a gente cria aquilo que a gente chama de personalidade. No mundo do autoconhecimento, a gente fala muito daquele lance da gente se desidentificar da personalidade, que foram os personagens que eu criei para eu me proteger do mundo e buscar a verdadeira essência, né? Então, quando eu vejo um vídeo desse e vejo que a maioria das pessoas acham que se conhecem, é porque estão na totalidade completamente identificados com este personagem. No fundo, eles conhecem o personagem. Só que a personalidade é como se fosse um falso padrão de funcionamento que a gente cria inconscientemente para a gente sobreviver. Só que, na verdade, a nossa verdadeira identidade é a nossa essência, que está completamente distante dos condicionamentos que a gente vai criando sociais, culturais. Por isso que é fundamental todas as pessoas se proporcionarem esse momento de tirar essas cascas para realmente manifestar quem verdadeiramente é. Sair desse processo de identificação com esse personagem, com essa persona, e aí se abrir para verdadeiramente se conhecer. O autoconhecimento trata disso. Oswaldo, o que é ser livre em si mesmo, então, acabar com essas cascas? Eu vou trazer, como eu sou um tipo 7, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como eu sou um tipo 7 no Enneagrama, e o tipo 7, ele brinca muito com as situações. Vamos ter que explicar o que é tipo 7. A gente vai falar já, eu vou jogar a bola de novo para ali. Então, assim, eu vou fazer uma reflexão com uma música que tem do Lulu Santos, que fala assim, não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Então, desmonta logo essa máscara, voltemos à estaca zero, fica tudo igual. Essa máscara que a gente utiliza para sobreviver, transforma a gente nesse personagem, e esse personagem nem sempre consegue fazer tudo certo, porque ele está vivendo um mundo de ilusão para conseguir viver no mundo atual. Então, quando a gente começa a ter os insights da vida, que é aquele momento que a gente fala assim, opa, está caindo uma ficha. Mas a gente tem dois momentos de conseguir fazer cair a ficha. Um é esperar com que a vida traga uma situação para que eu perceba as coisas, ou eu vá buscar entender que ficha que precisa cair, que é o que eu valorizo nas pessoas que se dão a oportunidade de buscar treinamento, desenvolvimento, e hoje, cada vez mais, na sociedade, as pessoas estão buscando, porque existem camadas de desenvolvimento. Eu posso ter um desenvolvimento e um entendimento quando eu vou para o consultório, eu posso ter um desenvolvimento e um autoconhecimento quando eu vou para um treinamento, e os treinamentos vão aprofundando, e eu vou percebendo que eu vou indo para camadas mais internas. Então, quanto mais eu consigo olhar para dentro e descobrir o que existe nesse inconsciente, que foi um processo formado diante das frustrações que eu vivi na vida e pelas frustrações que eu vivi, se eu não soube como lidar, eu emboto isso, eu jogo para dentro. E isso fica lá dentro, guardado como uma marca. Mas quando acontece alguma coisa fora, em casa, no trabalho, que eu não sei agir de acordo com aquilo, porque eu não soube agir naquele outro momento, eu me perco. Então você vê líderes se perdendo nas empresas, você complicando às vezes onde não precisa complicar? Porque não busca o autoconhecimento, a percepção sobre si mesmo. E a chance de buscar o autoconhecimento é apenas uma coisinha pequena, chamada decisão. Quando eu decido, eu vejo alguma coisa que me atrai, poxa, eu vou nesse treinamento, poxa, eu vou fazer um desenvolvimento com essa linha. Existem várias. PNL, hipnose, o Enneagrama. Eu mesmo estive com a Ali Miranda no treinamento dela de Enneagrama. A gente faz trocas com os conhecimentos da gente, a gente aprende junto um com o outro. E a gente percebe o que essas pessoas estão passando, e então a gente se transforma numa ferramenta, porque a gente se desenvolveu.
E pelo fato da gente se desenvolver, a gente sabe onde o outro está escorregando nos mecanismos da personalidade. É uma chance muito grande. Para quem estiver assistindo, eu digo, aproveita a chance, não perde tempo. Busque um treinamento, busque um terapeuta, busque um coach. A gente está na oportunidade, o momento agora da era do autoconhecimento. São 3 coeficientes. Coeficiente intelectual, que a gente desenvolve inevitavelmente para a gente poder conviver no nosso mundo dia a dia de trabalho, que a gente sobrevive, mas não é só sobreviver, tem que viver de verdade. Porque senão eu vivo uma vida sempre tendo que pagar conta, pagar boleto. E isso não é viver. No automático, isso né? É automático. Isso não é legal. Então, esse coeficiente intelectual, ele busca o coeficiente emocional, porque não adianta eu ser um exímio profissional naquilo que faço, mas eu não tenho habilidade nas minhas emoções para tratar as outras pessoas. Porque o mundo é relacional. E o coeficiente espiritual, que a gente vai entrar nele, que eu acho muito importante a gente conseguir relacionar comportamento, ciência e espiritualidade. Eles nunca tiveram separadas. Até porque parte dessas habilidades aí a máquina tem e outras só o ser humano tem, né, E Li? tem uma frase muito legal, o que o homem consegue fazer, o que a máquina jamais vai conseguir substituir do homem? Nesse processo hoje de tecnologia, você sabe me dizer? Acho que são essas habilidades emocionais livres. Será que a máquina... Aí a gente vai entrar na espiritualidade. Será que a máquina consegue intuir alguma coisa? Não. Ela pode fazer os dados, cruzar os dados para ter um programa e um padrão. Mas a intuição, que é aquela coisa que às vezes a gente sente assim, eu acho que eu vou esperar um pouco, não vou para o trabalho agora, não. Ou não vou embora agora para casa, não. Aí de repente cai aquela chuva torrencial que a gente não imaginava que ia cair, aí alaga, eu tô falando assim, nossa, por que eu senti aquilo? Li, então, a gente já quase terminando o primeiro bloco, o Eneagrama, que é uma ferramenta do seu trabalho aí, é uma busca, um caminho para o autoconhecimento? A gente costuma falar que o Eneagrama ele faz ponte entre a psicologia e a espiritualidade. E a importância da gente olhar o ser humano como um todo, né? O Eneagrama é um símbolo sagrado, ancestral. Então a gente está falando de uma geometria sagrada hiperinteligente. Ela é matemática e ela explica sobre o funcionamento do ser humano. Você tem aí, isso, mostra para nós. Esse símbolozinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direitinho. E ele tem um significado potente, então. Muito, muito. Ele tem uma inteligência, né? Muitos espiritualistas falam que o poder, né, e a sabedoria está na nossa ancestralidade. Estão nesses conhecimentos antigos que agora, pelo momento planetário que a gente está passando, pelo momento do ser humano e da humanidade, cada vez mais esses conhecimentos poderosíssimos estão vindo à tona para ajudar o ser humano a se libertar e para entender como ele funciona. Então, falando bem rapidamente, o Eneagrama ele fala que cada um de nós possui um tipo distinto de personalidade. São 9 tipos possíveis de personalidade. E ao você identificar o seu tipo de personalidade, a própria sabedoria do Eneagrama, ele coloca uma luz naquilo que muitas vezes você está no condicionamento de girar em círculos, de repetir padrões, e ele traz um caminho para você se desenvolver dentro daquele tipo de personalidade. Foi o conhecimento que transformou minha vida e foi o conhecimento que eu escolhi me especializar para ajudar as pessoas e tem ajudado muito. Bom, só para a gente terminar esse bloco de verdade, vamos fazer essa diferenciação do que é espiritual, do que é emocional, porque eu acho que às vezes estão juntos ou não estão. Então, eu acredito que nós fazemos parte de um todo e nós temos esse todo dentro de nós. O Eneagrama, ele entende que cada um de nós tem 3 centros de inteligência, que é o mental, o emocional e o físico. E o que engloba tudo isso, que traz uma harmonia, é um contato com uma inteligência suprema, uma inteligência maior, né? Então, a gente compreende que todos nós fazemos parte desse todo e é importante a gente conceber não só essa inteligência do corpo, a inteligência emocional, a mental, mas como uma inteligência espiritual também. A gente vai fazer um intervalo, Okay. mas voltamos já já falando mais de autoconhecimento. Não saia daí.